e amigas, bem-vindos ao Ter Saúde, esse nosso encontro gostoso de terça-feira, onde a gente fala de saúde, traz informações de maneira simples e fácil para você poder cuidar mais da sua saúde, viver melhor, viver com mais disposição e alegria. Então, muito obrigada pela sua presença. Se você não tiver inscrito ou inscrita no canal, te convido a se inscrever. Se você gosta, indica o canal para alguém, deixa o joinha, aperta o sininho, toda aquela coisa gostosa que a gente faz uma festa aqui e faz o canal movimentar e mais gente ficar sabendo das coisas boas que a gente fala por aqui. Então, eu vou fazer uma sequência a partir dessa aula para falar de alguns nutrientes especificamente. Cálcio, selênio, magnésio, zinco, porque muita gente fala, zinco é bom, selênio é bom, cálcio é bom, mas todo nutriente tem o seu lado maravilhoso e tem o seu lado sombrio, até não pode ter excesso, qual que combina com qual que joga o outro fora. Hoje, por exemplo, nós vamos para começar a falar do cálcio. O cálcio tem muitas características que todo mundo sabe que o cálcio é bom. Por exemplo, todo mundo sabe que cálcio é bom para osso, não é? Os ossos, para manter o osso forte, para evitar fratura. Isso é uma parte que ninguém tem dúvida. Acho que o cálcio é bem conhecido. Mas existem algumas outras propriedades do cálcio que são menos conhecidas. Bom, o cálcio então é importante para ossos e dentes, tá, gente? Isso é importante também, porque o dente ele fixa numa base óssea, primeiro, e segundo, o dente em si também tem cálcio. Então, ossos e dentes são dependentes de cálcio, isso é uma coisa importante. Agora, uma coisa que pouca gente sabe é que o cálcio é um contrator. Ele é um contrator da musculatura voluntária, ou seja, aquela que você pensa para contrair, e o cálcio é um contrator de musculatura involuntária. Sendo assim, ele é importante para que a gente tenha força. Só que em excesso, ele pode dar cãibra, ele pode piorar a dor, ele pode piorar torcicolo, porque você potencializa uma tensão muscular pré-existente. Olha só, tá vendo os prós e os contras. O cálcio, ele é um contrator de musculatura involuntária. Quais são as musculaturas involuntárias que a gente tem? O intestino, por exemplo. O intestino ele faz o peristaltismo. Então, o cálcio é importante para você ter uma contração boa. Só que tem que contrair e relaxar, contrair e relaxar. O cálcio não é um contrator? Então, em excesso, o cálcio pode constipar o intestino, porque fica ali. Ele não solta, ele só contrai. Vasos sanguíneos. Nosso vaso sanguíneo tem músculo, sim. Então, o que relaxa os seus vasos sanguíneos, baixa a pressão. O que contrai seus vasos sanguíneos, aumenta a pressão. Daí que cálcio em excesso pode aumentar a pressão. Por isso que eu falo, eu quis começar com o cálcio, porque o cálcio é um mineral que todo mundo fala, precisa tomar cálcio, precisa tomar cálcio, precisa tomar cálcio. Calma, que pode ser que não. Eventualmente, se você toma outras coisas que absorvem cálcio, tomar cálcio demais pode ser um problema. E qual que é o grande músculo involuntário que a gente tem? O coração. O coração bate e relaxa, né, o tempo todo. Ele contrai, relaxa, ou seja, o batimento cardíaco depende de cálcio. Sim, sem cálcio o coração seria incapaz de contrair. Mas com cálcio em excesso, o coração contrai e não relaxa. E relaxar o coração é super importante para fazer o que a gente chama em medicina a reperfusão. O coração ele também tem vasos sanguíneos que alimentam o músculo. Se ele está muito contraído, o vasinho, as coronárias ficam apertadinhas. Então o sangue não volta ao coração para nutrir o coração. Isso é reperfundir. O coração ele dá sangue para todo mundo, mas ele também tem que receber sangue. E se ele está muito contraído, não recebe sangue, sofre. Se o coração está muito contraído, ele pode ter arritmias. Daí que cálcio demais pode causar arritmia. E pode levar a uma coisa que a gente chama de fibrilação. Fibrilação é que ele bate tanto que ele não bate, ele fibrila. Isso é um risco de morte. Então, o cálcio, ele é super importante? Mas ele tem que ser para quem precisa e na dose certa. Outra coisa que pouca gente sabe de cálcio, cálcio é um procoagulante. Então é muito importante ter cálcio nas plaquetas. As plaquetas não funcionam sem cálcio. Sem cálcio a gente sangraria muito.
teria hemorragias. Mas com cálcio demais, o que a gente pode ter? Trombose. Você coagula demais, coagula dentro do vaso sanguíneo, faz um trombo é uma pelota de sangue, e essa pelota de sangue, esse trombo, se parou na perna é trombose, para no coração é infarto, para na cabeça é AVC. Então o cálcio, ele é o mocinho e é o vilão ao mesmo tempo. Ele é muito importante, por exemplo, para condução elétrica das nossas informações. Por exemplo, eu penso que eu vou mexer a minha mão e essa informação ela vem do meu cérebro para a minha mão e ela mexe. O cálcio é super importante para polarizar e despolarizar o neurônio para que isso aconteça. Mas, se você tem muito cálcio, isso também pode não acontecer e eu posso ter dificuldade de coordenação motora. Quais são as fontes de cálcio? Bom, leite é uma fonte de cálcio, todo mundo sabe. Só que nem todo mundo absorve bem o leite. De modo que às vezes o leite tem 80 de cálcio, mas se a pessoa não absorve e não digere bem o leite, ela vai aproveitar 20 de cálcio daqueles 80. Agora tem outras coisas, por exemplo, peixe, ovos, sardinha, especialmente é um peixe que tem bastante, brócolis, couve, tudo isso, os gergelim. Ele pode, por exemplo, ele não tem 80 de cálcio, ele tem 60, 50, mas você digere muito melhor, então você aproveita 40. Então, daquilo que tem 60, você absorve 40, mas daquilo que tem 80, você pode absorver 20. De modo que é super importante a gente ver a absorção do cálcio em alimentos que não sejam leite, porque o leite é muito alergeno para muita gente. O cálcio depende de alguns outros nutrientes para ser bem absorvido. Um, em especial, é a vitamina D. Os estudos mostram que suplemento de cálcio sem vitamina D aumenta o risco cardíaco em 30% a 80%. Vou colar aqui porque o estudo está aqui na minha frente. Ou seja, toda vez que você toma cálcio, você tem que tomar vitamina D. Outra coisa importante para amalgamar o cálcio no osso, a vitamina K2, em 65, 100 microgramas. Magnésio é super importante porque ele inclusive faz um balanço com o cálcio, porque olha só que interessante, nós vamos fazer uma aula de magnésio mais para frente no Ter Saúde, não perca, o magnésio é muito legal. Mas se o cálcio contrai, o magnésio relaxa. Então para o coração, cálcio, magnésio. Para o intestino, cálcio, magnésio, porque o magnésio solta o intestino, né? Para as plaquetas, o cálcio coagula, a plaqueta descoagula, ou melhora a anticoagulação. Então, praticamente um é a antítese do outro. Por isso que eles precisam ser tomados juntos. A maioria do pessoal, principalmente antigamente, toma, e até hoje, né? Tem umas formulações, principalmente que vende em farmácia comum, que tem 1.000, 1.500 de cálcio. É muita coisa, principalmente quando pouco associado aos outros elementos que fazem esse cálcio virar osso. O cálcio, quando ele entra no seu corpo, ele tem que ir para o osso e para o dente. E esse pouquinho nas plaquetas é uma coisa muito mínima. A gente tem mais perigo de ter excesso de cálcio do que ter falta de cálcio, tá? Porque tem cálcio em muitas coisas que a gente come. O que prejudica a absorção de cálcio? Primeiro, café. Café demais prejudica a absorção de cálcio. Por exemplo, tomar café com leite, você já não digere o leite, ainda toma com café, aí você vai absorver pouquíssimo cálcio desse leite mesmo. Outra coisa são os fitatos. O que é fitato? Fitato é uma substância que tem na pelinha de algumas leguminosas e cereais. Por exemplo, lentilha, grão de bico, ervilha, aquela pelinha que muita gente inclusive tem gases, aquilo tem fitato, que atrapalha. Soja tem muito fitato, o milho e também as oleaginosas, amendoim, o gergelim tem muito fitato. Então, tudo que tem pelinha tem fitato e isso atrapalha a absorção de cálcio. Outra coisa são os oxalatos. O oxalato é algumas substâncias que tem, por exemplo, no espinafre, na beterraba, no cacau, e no trigo, no germe de trigo. O trigo é ruim para absorver cálcio porque tanto ele tem fitato quanto ele tem oxalato. Você vê que o trigo onde a gente fala dele tem sempre mais problemas que solução, né? Os fosfatos, que geralmente estão na semente de girassol, no
Às vezes o óleo de girassol pode ter um pouquinho, então é uma coisa que a gente não indica muito cozinhar com ele. E fosfato pode ter em carnes, principalmente embutidas, né? Leites e derivados, olha só que interessante. Você come o queijo que tem cálcio, mas tem fosfato, que eles colocam inclusive para um pouquinho a mais para conservar os queijos e tal, aí não absorve nada dali. E o que ajuda na absorção do cálcio e na utilização do cálcio? Vitamina D, magnésio, zinco, fósforo, K2 e boro. Um bom composto para fazer o cálcio absorver tem que ter tudo isso. Não pode tomar só cálcio, gente. Tomou cálcio sozinha, é pedir para ter problema. A longo prazo isso pode aumentar a sua pressão, isso pode te dar arritmia cardíaca, isso pode te dar dor, você tem um torcicolo, você não sabe de onde vem, daquele comprimidinho de cálcio que você toma, sem nem uma outra coisa. Outra coisa que pode facilitar a absorção de cálcio é proteína, só que proteína em excesso atrapalha. Então, por exemplo, se você tem um whey, aquilo pode, né, que são de fácil absorção, aquilo pode melhorar, mas proteínas de difícil absorção, difícil digestão, atrapalha, tá? Então, as controvérsias do cálcio são essas, porque os estudos mostraram, vou repetir, que ó, tá aqui o estudo na minha frente, suplemento sem vitamina D aumenta eventos cardiovasculares de 30% a 80%, é muita coisa, gente, é um risco cardíaco, né? Eleva o ácido úrico, porque acidifica o corpo, aumenta o risco de infecções urinárias, porque quem que tem que excretar esse cálcio? Os rins. E aí, como ele vai passando e vai meio que machucando os cristais de cálcio, machucando as vias urinárias, pode criar um ambiente propício para as bactérias. Fora que pode formar o quê? Pedra. A pessoa pode ter pedra no rim, que as pedras renais, os cálculos renais, são exclusivamente cálcio. A grande maioria realmente são só cálcio que tem ali. Então você pode ter uma pedra no rim, você pode ter infecção no rim e você pode ter calcificações de outras estruturas, por exemplo, mamas, vasos sanguíneos, válvula de coração e algumas estruturas cerebrais. Então, o cálcio, eu quis fazer essa aula para vocês porque cálcio é importante? Dosa cálcio, gente, antes de começar a sair tomando. Porque o que existe no inconsciente coletivo entrou na menopausa, precisa tomar cálcio. Ficou mais velho, precisa tomar cálcio, porque cálcio é bom, cálcio tem no leite da mãe, cálcio é bom. Cálcio é bom quando a gente está em fase de crescimento, que o nosso osso está duplicando a cada, sei lá, mês, quando tem uma criança, a criança tem que mamar o leite da mãe, porque ali tem cálcio porque ela está crescendo, está dobrando de tamanho. Mas depois que a gente para de crescer, que a gente está mais velho, a gente não tem essa necessidade do cálcio para crescer. O cálcio não é um regenerador de nada, a não ser de osso. E muitas vezes o que a gente precisa é uma dose muito pequena e mais dos coadjuvantes. Eu vejo isso nas minhas pacientes, falar do cálcio delas, ai meu Deus, não mexe no meu cálcio, porque eu vou ter osteoporose, eu vou quebrar, Não é bem assim. Melhor medir o cálcio direitinho, só começar a tomar, se você precisar, em doses pequenas e sempre com todos os outros coadjuvantes que você anotou aí. Zinco, magnésio, fósforo, vitamina D, K2 e boro, pelo menos. Tá bom, gente? Então eu espero que você, com essa aula, tenha curiosidade, estude mais, entre na internet, veja os contras de tomar cálcio e revise se você está tomando cálcio, em que dose, converse com o seu médico, converse com a sua médica e veja se eventualmente não é possível melhorar a fórmula de cálcio que você está tomando. Um beijo no seu coração, se inscreva no canal, toque o sininho, deixa seu like, indica para quem você gosta e venha me encontrar na próxima terça-feira, que tem mais Ter Saúde para você.